Beleza, pessoal, vamos dar início agora ao vídeo 23, né? Ainda estamos falando de entropia e segunda lei da termodinâmica, a gente está fechando o curso de termodinâmica, né, nesses últimos vídeos. E aqui a gente vai tratar de um outro problema, né, de uma outra situação envolvendo um processo irreversível e cálculo da variação de entropia nesse processo, tá? A gente viu no vídeo anterior, a gente tratou, né, uma situação que envolve um processo irreversível, que é a chamada expansão livre de um gás ideal, né? Um gás confinado numa câmara, né, de laboratório e expandindo para uma outra câmara onde era feito vácuo, né? Então esse processo de expansão é um processo irreversível, porque ele não é um processo controlado, né? E aí nós vimos no final que a entropia do sistema aumenta. Consequentemente, a entropia global do sistema mais o do ambiente também aumenta, o que é compatível com a segunda lei da termodinâmica, né? A segunda lei mostra para a gente, né, ela enuncia que a variação de entropia é sempre, a variação de entropia global, sistema mais ambiente, é sempre maior ou igual a zero. Para processos reversíveis, a entropia se mantém constante, o ΔS é igual a zero. Para processos irreversíveis, como esse que a gente vai tratar aqui agora, a entropia global sempre aumenta, tá? A desordem sempre aumenta, tá legal? Então, esse exemplo que a gente vai tratar aqui agora é um processo de transferência irreversível de calor, tá? Então, é mais um caso irreversível, né? Que não pode ser feito de forma lenta e controlada. Que processo é esse? É um processo de troca de calor entre dois corpos A e B. Inicialmente, o corpo A está mais aquecido do que o corpo B, tá? Digamos que esses dois corpos, esses dois blocos, para simplificar aqui os nossos cálculos, eles são idênticos, tá? Então eles têm a mesma massa e o mesmo calor específico, tá legal? Tanto para o bloco A quanto para o bloco B. A diferença entre eles é a temperatura inicial. No início do experimento, o bloco A está a uma temperatura T mais ΔT, e o bloco B, na temperatura inicial dele, é um T menos ΔT. Tá? Então a temperatura inicial do A maior do que o do B. A gente sabe, né, na prática, qual que é o processo natural. É o corpo aquecido transferir calor para o corpo mais frio, né? E a maneira como acontece essa troca de calor, ela não é esse processo de troca de calor não é um processo que pode ser feito, né, de forma lenta e controlada. Da maneira que está colocada aqui, ó, a forma como a energia, na forma de calor, né, é trocada do corpo A para o corpo B, é uma maneira que você não tem controle sobre isso, né? Existem várias maneiras de um corpo trocar energia com o outro, né? Pode ser através de condução, através de irradiação, né? Irradiação térmica, através de convecção do ar, né? Que está envolvendo esses dois corpos, né? Então, independente do processo de troca de calor entre dois corpos, esse processo, da maneira que está colocado ali, ele não é controlado, ele não é reversível, ele é irreversível. Então, a gente espera, pela segunda lei da termodinâmica, né, que a entropia global desse sistema vai aumentar, né? O ΔS é a entropia final, que é depois que os dois corpos atingem a temperatura de equilíbrio, subtraída da entropia inicial, que é essa que está colocada aqui, né, com as temperaturas iniciais, a gente espera que esse ΔS seja positivo. Vamos verificar isso, tá? Então, esse é um processo irreversível, e para eu calcular, eu quero ser capaz de calcular o ΔS desse sistema, né? A entropia final, né? Eu quero achar a entropia final na condição de equilíbrio térmico menos a entropia inicial, tá? Só que eu não consigo fazer isso para processos irreversíveis. Para eu fazer isso, como a gente estudou no vídeo anterior, eu preciso inventar um processo reversível, ou seja, um processo com o sistema em equilíbrio, que vai me ligar o mesmo estado final e o mesmo estado inicial. Se eu conseguir inventar um processo reversível que conecte esses dois estados, inicial e final, eu vou usar esse processo reversível como ferramenta de cálculo e usar esse processo para calcular o ΔS. O valor que eu calcular com esse processo reversível, eu vou atribuir para o processo original, que é o processo irreversível, né? Então a gente modifica completamente o problema original, desde que o estado inicial e o estado final sejam os mesmos. A gente modifica a situação inicial, inventa um processo reversível, conectando os mesmos estados, final e inicial,
e usa esse processo reversível para fazer os cálculos. Tá? Então, aqui nessa situação, qual que é o processo reversível que eu vou empregar, né, que eu vou inventar para fazer o cálculo do ΔS do bloco A e do bloco B e depois o ΔS total. Tá? Eu vou fazer o seguinte, gente, digamos, tá? Esquece o problema original. Nós vamos modificar esse problema agora completamente. Tá? Então vamos inventar processos reversíveis e usá-los para achar o ΔS. Ok, vamos fazer isso para o bloco A inicialmente. Então esquece o problema original e vamos inventar um outro processo aqui, ó, reversível, tá? Vamos pegar o bloco A, que inicialmente ele está a uma temperatura T mais ΔT, e vamos colocar esse bloco A, em contato com um reservatório térmico, tá? Uma chapa, tá? Que está a uma temperatura ligeiramente inferior à temperatura do bloco A, o tempo todo, tá? Então, por que isso é um processo reversível? Olha só, digamos que uma determinada parte lá do meu experimento, esse experimento inventado que eu estou fazendo, digamos que o bloco A esteja a uma temperatura de 100 graus, tá? Aí eu vou pegar essa chapa, esse reservatório térmico, e vou colocar a uma temperatura ligeiramente abaixo, um pouquinho abaixo de 100 graus. Então eu vou pegar essa chapa aqui e vou estabelecer uma temperatura nela de, sei lá, 99,9 graus Celsius. Ou seja, um pouquinho abaixo da temperatura do bloco. Ué, esse bloco está ligeiramente mais aquecido do que essa chapa. Então o bloco A vai trocar calor com a chapa. Mas ao contrário do processo original, essa troca de calor aqui, ó, que eu estou inventando para calcular o ΔS, essa troca de calor, ela é reversível, ela é lenta, porque como a diferença de temperatura aqui é muito pouquinha, essa troca de calor, a taxa de troca de energia do bloco A com o reservatório térmico é extremamente lenta, é infinitesimal. Então eu consigo fazer esse experimento, eu vou resfriar o bloco A desde a temperatura inicial dele, que é T mais ΔT, até a temperatura final dele, que é T, usando um processo reversível, tá? Dessa maneira aqui. Então, eu estou usando essa construção teórica para calcular o ΔS do bloco A, através de um processo reversível. Ah, professor, mas esse problema aqui não tem nada a ver com o problema original. Eu sei, de novo, estou enfatizando isso, né? Eu estou inventando um processo reversível, mas eu não estou inventando qualquer processo reversível, eu estou inventando um processo reversível que vai conectar o mesmo estado inicial e o mesmo estado final. Como o ΔS não depende do processo, ele só depende do estado final e do estado inicial, eu posso inventar o processo que eu quiser. E é lógico que eu vou inventar um processo que facilite a minha vida na hora de calcular a variação de entropia. E o processo mais simples que eu posso inventar nesse caso é esse aqui, né? Fazendo trocas de calor infinitesimais do bloco com a chapa, né? Na verdade aqui, ó, como essa diferença de temperatura entre o bloco A e a chapa, no caso reversível, como essa troca é muito lenta, na verdade aqui seria mais adequado eu colocar um dq, ao invés de Q, né? dq é uma troca infinitesimal de calor devido a uma diferença de temperatura muito pequenininha entre os dois. Tá? E vou fazendo isso desde a temperatura T mais ΔT até a temperatura final do bloco. Então, em cada etapa do meu experimento, eu vou regulando a temperatura do reservatório térmico de forma a manter essa chapa, né, ligeiramente mais fria do que o bloco original. Se eu fizer isso, eu acabo de construir um processo, eu acabo de inventar um processo reversível, um resfriamento reversível do bloco A. Se é um processo reversível, eu posso usar esse camarada para calcular o ΔS, né? Que é o que eu quero no fim das contas. Então, nesse processo de resfriamento reversível do bloco A, a gente tem o seguinte: o que é ds num processo reversível? É dq sobre t, troca de calor infinitesimal dividido pela temperatura naquele instante, lá do experimento, né? Então, usando a primeira lei da termodinâmica, o que é dq, gente? O que é troca de calor? Troca de calor é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. No caso, uma variação infinitesimal, né? Porque eu estou considerando um dq, uma ligeira troca de calor entre o bloco e o meio externo, né? No caso, esse reservatório térmico. Né? Então, ds só do bloco A é mc dt
sobre T. Ué, então o que é o ΔS? O que é a variação global de entropia, a variação total, né, de entropia do bloco A? Vai ser a entropia final menos a inicial, que é a integral desse negócio. Então eu vou integrar esse lado e vou integrar esse lado. A integral de ds é ΔS, do bloco A. Massa e calor específico. Aqui não é calor específico molar, tá? Eu estou usando aquele calor específico definido por unidade de massa, né? Joule por quilograma por Kelvin, por exemplo. Ou grama, caloria por grama por grau Celsius. Não é o calor específico molar. Por isso que eu não coloquei aquele linha, né? Então é o calor específico em termos de unidade de massa, tá? Então, MC dt sobre T, que é uma constante, tá? Esse MC é constante, eu tiro da integral, eu vou ter uma integral de dt sobre T, que é um Ln, né? E eu vou integrar essa temperatura desde a temperatura inicial do bloco A até a temperatura final dele. Qual que é a temperatura inicial do bloco A? É o T mais ΔT. Até a temperatura final. Na condição de equilíbrio térmico, quando termina as trocas de calor entre o bloco A e o bloco B, quando eles estão a uma mesma temperatura, a temperatura final deles é T, tá? Então, vai integrar isso de T mais ΔT até T grande, tá? Então, como é que fica isso? Isso vai dar massa do bloco A, calor específico, calor específico, não é o calor específico molar, massa desse calor específico do bloco A, vezes o Ln de T sobre T mais ΔT. Temperatura final sobre temperatura inicial do bloco A. Tá legal? Aí, então, você vê o seguinte, né? Que a variação de entropia do bloco A ela é negativa. Porque a temperatura final, como o bloco A estava inicialmente mais quente, né? A temperatura dele vai diminuir. Então, e ΔT aqui é um número positivo, tá? Então, a temperatura final é menor do que a temperatura inicial. Lógico, né? O bloco A está esfriando. Então, aquele Ln é o número negativo. Então, o ΔS do bloco A, esse cara, é menor do que zero. Então você está violando a segunda lei da termodinâmica? Não estou violando nada. Aquilo que eu já falei para vocês. Quando você tem um sistema físico, partes do sistema podem diminuir a entropia, mas outras partes do sistema vão aumentar a entropia. A soma global dessas variações tem que ser positiva para um processo irreversível, tá? Então, o ΔS do bloco A é menor que zero, mas o ΔS do bloco B, a gente já vai ver aqui, vai ser positivo. No fim das contas, vai dar maior que zero. Tá? O ΔS global vai ser positivo. Tá? Então, vamos fazer o mesmo raciocínio, só que para o bloco B. Né? O bloco B, ele está absorvendo calor, né? Ele está sendo aquecido desde uma temperatura T menos ΔT, uma temperatura mais baixa, até a temperatura final T. Okay? Então, vamos modificar completamente o experimento original e vamos fazer uma construção de um experimento reversível, de um processo reversível de troca de calor, de absorção de calor pelo bloco B. Né? Então, está aqui o bloco B. Digamos que numa determinada etapa lá do meu experimento, o bloco B esteja a uma temperatura de 60 graus, nesse processo reversível aqui. Tá? Aí eu vou pegar a minha chapa e vou deixá-la ligeiramente mais aquecida do que o bloco B. Um pouquinho mais quente do que o bloco B. Né? Digamos que a temperatura desse reservatório térmico, que é a minha chapa, né, é 60,1 graus Celsius, um pouquinho acima do TB. Né? Em cada instante do experimento eu vou fazendo isso. À medida que o bloco B vai absorvendo calor, ele vai aquecendo e eu vou mantendo a chapa a uma temperatura sempre um pouquinho maior do que a do bloco B. Então, essa troca de calor aqui, na verdade, ela é infinitesimal. Né? Ela é um dqui, na verdade. Né? É um dqui. Como a chapa está só um pouquinho mais aquecida do que o bloco B, essa troca de calor da chapa para o bloco é muito lenta. Então, ela é reversível, ela é controlada. Tá? Então, eu vou usar esse processo reversível, esse aquecimento reversível do bloco B para calcular o ΔS dele. Tá? Então, como isso aqui é um processo reversível, o meu ds é dq do bloco B, né, sobre a temperatura, em cada instante do experimento. Né? Então, o que é dq? Troca de calor.
pela equação fundamental da calorimetria, o dQ é mc dt, né? E sobre o T que já veio da expressão do ds. Então eu quero a variação global da entropia. Então eu vou integrar esse cara, vou ter um ΔS, né? Massa vezes calor específico é constante, integral de dt sobre T. Né? Lembrando que o bloco B e o bloco A têm a mesma massa e o mesmo calor específico. Tá? É só para, no final, a gente está usando esse artifício, né, de dois blocos idênticos para ficar mais compacta a expressão final, ficar mais fácil de interpretar. Okay? Mas, é claro, a conclusão final que a gente vai chegar não depende da massa e do calor específico dos corpos. Né? O resultado que a gente vai chegar é o resultado geral. Né? Só a forma matemática dele é que vai ser mais simples usando essa ideia, né, de blocos idênticos. Tá bom? Então, aqui eu vou ter que ΔS do bloco B, MC integral desse negócio. A integral disso é um Ln. Né? Isso vai dar, então, massa vezes calor específico. Massa vezes calor específico. Vezes o Ln de a temperatura final do bloco B é o T grande. E a temperatura inicial é T menos ΔT. Né? Então vai ficar T sobre T menos ΔT. Aí você vê, né, que o denominador é menor do que o numerador e esse Ln aqui vai dar positivo, como tinha que ser. Né? Então esse ΔSB aqui, ó, esse cara é positivo. Então agora eu quero saber a variação global de entropia. Né? Então eu quero somar essas variações ΔSA e ΔSB. Então vamos pegar essas duas expressões aqui. Ó. Vou somar, né, essas duas expressões, esse camarada com esse. Então eu vou ter o seguinte, quando eu somar aquelas duas equações, eu vou ter massa vezes calor específico. Quando eu vou somar esses dois, eu vou colocar o MC em evidência e vai ficar então uma soma de LNs. Né? Então eu vou ter Ln, vou fazer por partes aqui, né? Ln de T sobre T mais ΔT somado com Ln de T sobre T menos ΔT. Então, no fim das contas, gente, olha só, propriedade de logaritmo agora, né? A soma dos LNs é a mesma coisa que o Ln da multiplicação dos argumentos aqui, né? Então, eu vou ter o seguinte. Então, isso implica que, vou fazer aqui no cantinho, o ΔS global, o ΔS total, o ΔS total é MC vezes o Ln de soma dos Ln's é a mesma coisa que o Ln do produto, né? Então, multiplicando esses dois parênteses aqui, vai dar T ao quadrado, sobre, olha só, T mais ΔT multiplicado por T menos ΔT, né? Isso aqui é aquele produto notável, né? Você tem A mais B multiplicado por A menos B, isso é A2 menos B2, né? Isso é um produto notável. Né? Então vai ficar T grande ao quadrado menos ΔT ao quadrado. Então a variação total de entropia deu isso aqui, ó, massa vezes calor específico dos dois corpos, né? Dos dois blocos, Ln de T final ao quadrado, temperatura final ao quadrado menos ΔT ao quadrado. Ó, a gente dá uma sacada nessa expressão aqui, ó. O numerador é maior do que o denominador, né? Porque você tem uma subtração, ó, T2 menos ΔT2. Então esse Ln é um número
positivo. Então a variação global de entropia do sistema é maior do que zero. É positiva, não? Ou seja, mais uma vez, para um processo irreversível, a variação global de entropia é maior que zero. Nesse caso aqui, ó, eu só tenho mudança de entropia do sistema, né? Porque como eu não tenho trocas de calor, né? Trocas de energia com o meio ambiente, né? Com o meio externo, porque esse recipiente aqui ele é adiabático, né? Ele é um recipiente isolado. Então, a variação global de entropia do sistema mais ambiente, o ambiente não muda a entropia dele, eu só vou ter a variação de entropia do sistema. Então, nesse caso é maior que zero. Ou seja, a gente fala, né, que a variação global de entropia do universo aumentou nessa situação, né? Porque aqui você tem o sistema e o ambiente. O ambiente não acontece nada e o sistema está aumentando a entropia, então a entropia total do universo sempre aumenta, né, para processos irreversíveis. Tá, ok? De novo, só para enfatizar, você tem que uma parte do sistema, no caso o bloco A, diminui a entropia, mas no final das contas, a entropia global sempre vai aumentar para processos irreversíveis. Ok? Para processos reversíveis, já aproveitando esse exemplo aqui, olha só, no caso aqui é trocas de calor reversíveis, tá? Tanto nesse experimento quanto nesse outro aqui, ó. Por que para processos reversíveis o ΔS global é zero, tá? Por que a entropia fica constante no caso de processos reversíveis? Porque olha só, nesse caso aqui, ó, tanto o bloco A quanto a chapa estão muito aproximadamente a uma mesma temperatura. Então, nesse exemplo aqui, ó, o bloco A diminui a entropia, porque ele está liberando calor, e a chapa aumenta a entropia porque ela está absorvendo calor. Mas toda a energia trocada pelo bloco A é absorvida pela chapa. E como os dois estão a uma mesma temperatura, o ds do bloco A, é igual a menos o ds da chapa. Porque olha só, o bloco A cede calor, a chapa, então diminui a entropia. A chapa absorve calor, nesse caso, aumento de entropia. E os dois estão a uma mesma temperatura, muito aproximadamente, né? Então, o dq sobre T, o dq sobre T do bloco, né? Isso aqui do bloco, é igual a menos dq sobre T da chapa. Então, isso aqui é a variação de entropia do bloco. Isso aqui é a variação de entropia da chapa. Um é menos o outro. Então, o ds do bloco somado com o ds da chapa é igual a quanto? Zero. Então, o ds total é igual a zero. Para um processo reversível. Então, cada 0,001 joules de calor que o bloco A libera, esses mesmos 0,001 joules de calor são absorvidos pela chapa. Então, o que diminui de entropia do bloco aumenta a entropia da chapa. Por isso que a variação total é zero para um processo reversível, tá? Mas para processos irreversíveis, a entropia aumenta. Okay? Beleza, gente. Então aí esse exemplo, essa discussão então encerra, tá? O vídeo 23. No vídeo 24, então, a gente faz mais um exemplo para fechar finalmente esse capítulo de entropia em segunda lei.